Pessoal, bom dia. Bo... Ok, microfone ligado. Bom dia, pessoal. Bom dia nada, boa tarde. Vamos iniciar a aula, tá? Porque deixa eu só baixar o volume aqui do meu retorno aqui, senão vai dar microfonia. Tá, então, como eu coloquei no chat agora, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês façam via áudio, tá? Porque eu não vejo o chat, eu não vejo a tela de chat com a apresentação em tela cheia. Tá, o pessoal tá entrando aqui, eu consigo autorizar pelo celular. Então, gente, a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje, eu acho que tá todo mundo vendo a apresentação, né? Tô vendo aqui no meu outro celular, tá todo mundo vendo. A aula de hoje, o meu objetivo é continuar a discussão com vocês a respeito do nível cerebral superior, né? Então, a gente já falou nas aulas anteriores do, do nível cerebral inferior, do nível medular, falamos do nível intermediário relacionado ao tronco encefálico, e na aula passada eu comecei a falar do nível cerebral superior, onde eu comecei a discutir sobre o diencéfalo, e hoje a gente vai continuar a discussão sobre o diencéfalo, falando um pouco sobre o hipotálamo, e dentro do telencéfalo, que seria a próxima subdivisão do nível cerebral superior, vamos falar sobre o sistema límbico e vou falar também sobre hipocampo. Na verdade, a grande parte da aula de hoje vai ser sobre o sistema límbico. Né? Quando a gente estiver discutindo o sistema límbico, a gente vai estar falando também, vou mencionar várias vezes também o hipotálamo. Então, a gente vai estar discutindo, indo e voltando nesse assunto. E havendo tempo, tá? Havendo tempo, porque minha ideia, na verdade, é terminar essa aula 15 para as 6 no máximo, né? Ou seja, daqui uma hora. Havendo tempo, talvez não haverá tempo, eu falo um pouco sobre hipocampo. Se não, eu deixo para a próxima aula, eu gravo uma aula, né, e complemento. Então, em relação ao sistema límbico, né? Quando a gente está falando de sistema límbico, a gente vai estar falando de emoções, né? Então, na verdade, é um conjunto de estruturas corticais e subcorticais que estão relacionadas à geração de emoções, estão geradas respostas, né, às emoções. Então, são respostas que nós temos as emoções que são respostas voluntárias, são respostas involuntárias também, ou seja, são respostas que estão relacionadas ao controle somático, ou seja, o controle voluntário, respostas vegetativas, que estão relacionadas ao sistema nervoso autônomo, ou seja, são respostas involuntárias. E essas respostas, elas são, na verdade, o sistema límbico, esse conjunto de estruturas, ela vai se comunicar com os eferentes motores, ou seja, com os neurônios que vão gerar essas respostas via estruturas muito importantes. Uma delas é o hipotálamo e estruturas do tronco encefálico, que a gente discutiu na aula passada, né, que vão estar relacionadas, na verdade, a resposta motora de um comportamento emocional. Eu botei uma frase aí de que talvez vocês conheçam, William James, talvez seja Professor, Oi, oi, a aula está sendo gravada? tá, a aula está sendo É? gravada. Beleza. Tá, a aula está sendo Obrigada. gravada. Espero que a gravação fique boa, mas está sendo gravada assim. Então, todas as reações relacionadas ao comportamento emocional são extremamente complexas, né? São extremamente complexas. Então, o que a gente vai discutir hoje, na verdade, a gente vai passar superficialmente sobre esse comportamento geral que a gente denomina emoções. Então, quando a gente está falando, deixa eu autorizar mais alguém entrando aqui. O sistema límbico, né? Limbo significa borda, é o termo proposto por Paul Broca. Paul Broca, a gente vai falar Paul Broca na aula que vem ou na próxima aula, daqui a 2 aulas. É um pesquisador muito importante, né, em relação ao córtex cerebral. Paul Broca descobriu a área de comunicação, né, então aqui a gente usa para comunicação, uma das áreas mais importantes de comunicação no nosso córtex cerebral esquerdo. Enfim, mas Paul Broca propôs esse termo chamado sistema límbico, que é essa região do córtex cerebral que fica em volta dessa área chamada corpo caloso. O corpo caloso é um conjunto muito grande de fibras que na verdade ligam o hemisfério esquerdo ao hemisfério direito. Então, essa área em volta do corpo caloso, que é formada por
córtex, esse córtex pré-frontal, medial, esse córtex que é chamado giro do cíngulo, e estruturas subcorticais que estão mostradas aqui em verde, que na próxima figura a gente vê com um pouquinho mais de detalhe, como, por exemplo, essa estrutura chamada amígdala, o hipotálamo, que está indicado aqui, essa estrutura do tálamo, que é um núcleo talâmico, são estruturas que estão relacionadas à geração das emoções, né? Então, todas as estruturas, elas fazem parte do sistema límbico. É um sistema que, na verdade, grande parte dele está formado por estruturas do diencéfalo. Então, é uma estrutura extremamente importante no nosso sistema nervoso central. Próximo. Então, o sistema límbico, na verdade, ele pode-se entender que ele faz a conexão, né, entre o nosso cérebro reptiliano, no sentido daquele cérebro, né, o cérebro, ou a região do sistema nervoso que gera os comportamentos intuitivos, instintivos. Essa região do sistema nervoso que a gente discutiu em detalhes na aula passada, que é o tronco encefálico. Então, todas as funções vegetativas mais básicas, né, pode ser chamado esse cérebro reptiliano, né, que todos os vertebrados têm. O sistema límbico, na verdade, ela vai fazer essa ligação entre esse cérebro reptiliano que a gente tem, né, que tá, na verdade, extremamente ligado à geração de emoções também, com o córtex cerebral, com regiões mais corticais do nosso sistema nervoso central. E um componente importantíssimo do sistema límbico é essa estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo, a gente vai falar bastante sobre o hipotálamo na próxima unidade de sistema endócrino, que é uma estrutura importantíssima relacionada ao sistema endócrino, mas o hipotálamo, para que a gente, nessa aula aqui, a gente discuta, liberando mais aqui para entrar, o hipotálamo tem um papel importantíssimo no controle do comportamento. E, além disso, o hipotálamo tem um papel importantíssimo também em controle de condições internas do corpo, como temperatura, quantidade de sais, quantidade de líquidos no sangue, sede, fome, saciedade, tudo isso é controlado pelo hipotálamo. Então, é uma estrutura extremamente complexa que eu vou mostrar na próxima figura. Não se assustem com a próxima figura, que é uma figura cheia de informação, né? Mas aqui só está mostrando a estrutura do hipotálamo. Então, a gente tem aqui o corte, da onde está essa região diencefálica, e aqui a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo ele é formado por vários núcleos, tá? Não se preocupem, não vou cobrar que vocês digam o que cada núcleo faz, tampouco vou cobrar o que existe em cada núcleo, o nome de cada núcleo, só para que vocês tenham uma noção da morfologia do hipotálamo. Então, o hipotálamo é formado por vários núcleos, como a gente viu nas aulas anteriores. Núcleos são conjuntos de células nervosas, né? A denominação anatômica são conjuntos de células nervosas que estão organizadas numa determinada região, né, do sistema nervoso, que estão envolvidas com uma determinada função. Então, são vários núcleos que podem ser identificados, e cada um desses núcleos, né, já se sabe muito da função desses núcleos. Então, considerando todos esses núcleos aqui, a gente vê que funções do hipotálamo estão relacionadas ao débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que é bombeado pelo coração, estão relacionadas ao controle do consumo de líquidos, o controle do consumo de sais. Então, em última instância, o consumo de líquidos, o consumo de sais vai influenciar no volume de sangue, e isso vai influenciar no controle do fluxo sanguíneo também. O hipotálamo está relacionado ao metabolismo energético, o comportamento alimentar, está relacionado à regulação da atividade reprodutiva, comportamento de acasalamento, por exemplo, está relacionado à liberação de hormônios de estresse, que a gente vai ver isso quando estiver falando de sistema endócrino. E outros vários hormônios relacionados ao sistema endócrino, que a gente vai falar com mais detalhe na próxima unidade. Então, muito que se entende do hipotálamo hoje, na verdade, e na verdade muito que se entende em fisiologia, e particularmente em neurofisiologia, se entende com experimentação animal, onde os animais eletrodos eram inseridos em regiões do sistema nervoso central, estímulos elétricos eram dados, porque o sistema nervoso
as células nervosas se comunicam através de alterações de potencial de membrana, ou seja, alterações elétricas, e se viu comportamento relacionado a isso. Então, relacionado ao, ao comportamento de emocional relacionado ao hipotálamo, aqui nessa figura também estão mostrando todos os núcleos de novo, só está em inglês, depois eu vou tentar pegar a mesma figura em português, mas eu enfatizei aqui alguns desses locais, né, alguns desses locais relacionados a comportamentos emocionais. Então, quando em cobaias eram feitos estímulos no hipotálamo em regiões laterais, em núcleos laterais do hipotálamo, se observar aumento da atividade, aumento do comportamento de luta, de raiva. Estímulos ventromediais, em núcleos ventromediais, por exemplo, estimulou a saciedade, estimulou a tranquilidade do animal. Estímulos em núcleos periventriculares. Oi, meu amor. Um papel? Um momentinho. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi. No caso do hipotálamo, ele fica meio que dentro do sistema límbico ou ele tem uma conexão com o sistema límbico? Sim, ele faz parte. Ele faz parte. Ele é uma estrutura que faz parte do sistema límbico também. Tá? Ele faz parte do sistema neuroendócrino e faz parte do sistema límbico. Porque, tá? Então, podem interromper assim sempre por áudio, tá bom, gente? Sem problema nenhum. Voltando, então estímulos em regiões periventriculares do hipotálamo, em núcleos periventriculares, por exemplo, estimularam sentimentos de medo, de punição. Já lesões em locais laterais do hipotálamo, o indivíduo, a cobaia, não sentia mais fome, não sentia mais sede e começou a ter um comportamento extremamente passivo. Lesões em outras regiões ventromediais, teve o efeito oposto, a cobaia começou a beber e comer em excesso, hiperatividade e agressividade contínua. Então, só por esse slide aqui, a gente vê que o hipotálamo tem muitas funções relacionadas ao comportamento. Então, por isso faz parte, né, uma estrutura importantíssima relacionada ao sistema límbico. Onde que estou aqui? Me perdi aqui. Então aqui. Uma das primeiras, né, não digo primeira, mas mais importantes contribuições relatadas na ciência foi feita em 1928, ou seja, bastante tempo atrás, quase 100 anos atrás, com experimentos em gatos, né, em felinos, onde esse cidadão chamado Philip Bart, ele fez experimentos que sustentaram a ideia que o hipotálamo é um centro importante na coordenação de componentes viscerais e somáticos relacionados ao comportamento. Então, o que ele fez? O Bart, ele pegou o cérebro de gatos, ele retirou basicamente toda a região do telencéfalo. Ele fez um corte e retirou toda a região do telencéfalo, mantendo uma porção do hipotálamo caudal. Ou seja, ele retirou até um pedaço do hipotálamo, mas manteve uma porção do hipotálamo caudal. Esse animal, surpreendentemente, depois de recuperar da anestesia, ele está vivo. Mesmo com a retirada de todo o telencéfalo, o animal está vivo, consegue levantar, consegue se mexer, consegue andar. Né? E o que se observou nesse animal onde praticamente todo o telencéfalo foi retirado? Se observou o comportamento chamado de raiva simulada, ou seja, raiva simulada por quê? Porque ela não tinha um alvo específico. Mas o gato, e quem tem gato conhece muito bem esse comportamento, aliás, daqui a pouco o meu vai aparecer por aqui para atrapalhar, o gato, com raiva simulada, depois dessa cirurgia, ele apresentou comportamento de arqueamento da coluna, mostrando as garras, aquele movimento rápido da cauda, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, dilatação de pupilas, piloereção, ou seja, ficar arrepiado. Ou seja, o animal estava furioso. Não vou dizer por nada, né, porque o cérebro dele foi retirado, mas obviamente ele não tinha consciência disso, mas o animal estava apresentando um comportamento de raiva em direção a nada, um comportamento de raiva resultado da retirada, né, de todo o telencéfalo, mantendo somente essa estrutura, uma porção caudal do hipotálamo. Por outro lado, se no outros animais, quando foi feita a seção, né, de todo o telencéfalo e retirando essa porção caudal
do hipotálamo, o animal não apresentava raiva simulada, não apresentou esse comportamento. Então, nesse caso aqui, né, o Bart ele concluiu a partir desse experimento que núcleos presentes nessa porção caudal aqui do hipotálamo são núcleos que são importantes para o comportamento, né, comportamento agressivo. E, eventualmente, a gente vai discutir isso mais adiante, a retirada de regiões superiores do sistema nervoso central tem uma influência importante, ou seja, porque cortou também a inibição, né, de comportamentos agressivos desse animal. Aqui eu tenho um vídeo, que eu não sei, é um vídeo antiquíssimo, né, na verdade, eu não sei se vocês vão conseguir ver, que na verdade não são gatos que foram sujeitos a essa experimentação, foram gatos que foram sujeitos a eletrodos foram inseridos em regiões do hipotálamo. E quando se liga o eletrodo, ou seja, começa a dar um choquinho, um estímulo elétrico nesse eletrodo, ou seja, um estímulo elétrico naquela região do hipotálamo, o animal vai manifestar um comportamento agressivo. A clearer experiment was performed with cats. In this classic example, the hypothalamus, the rhythm maker, was implanted with electrodes. Could it be responsible not just for rhythms, but also for rage? The switch is turned. Then the switch is turned off. So indeed, the hypothalamus does control certain types of aggression. Yet, when another region of the hypothalamus is stimulated, we see another kind of aggression. The quiet biting attack, the silent stalk after a rat, and the calculated kill. Turn off the switch, and the kill is forgotten. Então, pobre bichano, né? Enfiaram um eletrodo no hipotálamo do bichano e, na verdade, o estímulo elétrico fez com que ele começasse a manifestar comportamentos agressivos. Então, esse eletrodo estava justamente naquele núcleo relacionado à agressividade, comportamentos agressivos. Então, o animal ficou agressivo porque houve um estímulo naquela região hipotalâmica. Um ponto interessante do controle das emoções está ligado, na verdade, a regiões do córtex pré-frontal. A gente vai falar sobre córtex pré-frontal, ou seja, a região anterior do cérebro. Essas regiões do córtex pré-frontal também fazem parte, né, do sistema límbico, além de fazerem parte de outros sistemas relacionados a planejamento, ou seja, nossas funções cognitivas mais altas são muito ligadas a ações do nosso córtex pré-frontal. Enfim, mas relacionado às emoções, o córtex pré-frontal, deixa eu liberar a entrada. O córtex pré-frontal, ele tem conexões diretas com o hipotálamo. Está mostrando aqui essas linhas verdes aqui. Então, essas linhas verdes estão fazendo conexões diretas com regiões que vão, na verdade, fazer conexão através de outras sinapses com o hipotálamo, aqui, o hipotálamo lateral. E essa região do córtex pré-frontal, ela tem uma influência grande, na verdade, na inibição e no controle das emoções, né? Inibição e controle das emoções. Então, indivíduos que têm lesões nessa região do córtex pré-frontal, na verdade, lesões principalmente nessas regiões que fazem a conexão, né? Esses feixes de axônios que fazem a conexão do córtex pré-frontal com regiões do hipotálamo, são pessoas que eventualmente têm muitos déficits de controle emocional. São pessoas, podemos dizer, de sangue quente, que se estouram, não têm um comportamento social muito padrão, no sentido que não há uma repressão, um controle dessas emoções, né? E um dos casos clínicos mais famosos, vocês colocam esse nome aqui no YouTube, vocês vão ver vários vídeos a respeito disso, o Phineas Cage. Phineas Cage era um cidadão que trabalhava construindo estradas de ferro, né, e colocando trilhos, e ele era descrito como uma pessoa extremamente calma, uma pessoa calma, uma pessoa que tinha planos futuros, que queria crescer na vida e tudo, uma pessoa lá no século XIX, isso, né? Então a pessoa tinha um comportamento, uma gente boa, calma, uma pessoa que tinha ambições de crescer na carreira no futuro. E o Phineas, ele trabalhando, né, colocando os trilhos, usava-se dinamite para o Oliver,
Eu não consegui ler a mensagem, tá? Desculpa, não consegui ler a mensagem. Eu vi que entrou a mensagem do livro do Antônio Damasio, mas eu não consegui ler tudo. O Fainias, ele trabalhando para colocar o trilho, então botou pólvora e com um pedaço de ferro bateu na pólvora para socar a pólvora. Só que a pólvora explodiu, né? Explodiu e esse vergalhão de ferro saiu como um míssil e entrou pelo queixo dele e varou o crânio dele, saindo pelo outro lado. E ele, de forma surpreendente, ele não morreu, na verdade ele foi hospitalizado. Lá no século XIX, foi hospitalizado, tiraram esse vergalhão imenso e ele se recuperou. Mas só que o que aconteceu? Depois de algum tempo se percebeu que ele mudou muito o comportamento dele. Ele ficou uma pessoa extremamente antissocial, né? Extremamente antissocial, uma pessoa extremamente agressiva e uma pessoa que perdeu todo aquele sentimento que tinha de ambição de crescer no futuro. Isso está muito relacionado, depois fizeram estudos no crânio do Farnese. Obviamente, naquela época não se tinha aparelhos de ressonância magnética para fazer estudos de imagem, né? Mas com estudos feitos no crânio dele, se entendeu o que aconteceu. Esse vergalhão cortou essas conexões do córtex pré-frontal com o sistema límbico, né? E na verdade fez com que o Fainias tornasse uma pessoa extremamente antissocial, extremamente agressiva, extremamente impulsiva. Então, esses casos médicos da história da medicina são bem interessantes, que na verdade muito que se sabe em neuro relacionado à medicina é por experimentação e tentativa e erro. Ou a pessoa tem o ser humano, claro, com o ser humano não se pode fazer experimentação, como se faz nos gatos, fez nos gatos e vários outros mamíferos, mas o ser humano sofre um acidente grave e se percebe que uma determinada região do sistema nervoso foi danificada. E se observa uma alteração de comportamento. Isso foi um dos casos clássicos da neuromedicina, do Farnese Cage, né? Então, eventualmente, isso está descrito em alguns livros também, e tem vídeo no YouTube que eu até sugiro vocês darem uma procurada. Esse aqui é um procedimento que na década de 50 do século passado era muito comum, lobotomia transorbital. A lobotomia transorbital também, o que ela fazia? Pegava um picador de gelo e enfiava sobre o globo ocular, né? E se batia com o martelinho. Tac, tac, tac. Com isso, basicamente, se fazia um dano sem controle nenhum na região do córtex pré-frontal, e se acreditava, naquela época não tinha remédios antipsicóticos, não tinha nada, né? Se acreditava que isso iam controlar o comportamento das pessoas. Muitas pessoas morreram, alguns deu certo, outros não deu certo, obviamente a maioria não deu certo, né? Mas para você ver a importância do procedimento à época, o cidadão que inventou, que agora não me ocorre o nome, mais um médico português, isso não é piada, é um médico português, ele ganhou o prêmio Nobel por causa desse procedimento, né? Mas a lobotomia transorbital, que foi extremamente popular na década de 50 do século passado, ela também certamente causou vários danos em pessoas, tornando essas pessoas, na verdade, muito mais impulsivas e com comportamento muito mais agressivo, né? Porque certamente ela cortou várias regiões, né, do córtex pré-frontal, e principalmente essas regiões que fazem as conexões do córtex pré-frontal com o sistema límbico. Então, aqui só para depois de falar isso tudo, vai enfatizar a importância do córtex pré-frontal no controle das emoções, né? No controle das emoções. Então, aquele nosso o que eu falei, o sistema límbico fazendo o meio campo entre o nosso cérebro reptiliano, né, o tronco encefálico, que na verdade controla todas as ações vegetativas e instintivas nossas, a região das emoções, o sistema límbico, e o córtex pré-frontal, que é a área cognitiva mais alta, mais importante em seres humanos. Um componente extremamente importante do sistema límbico, que na época que o sistema límbico começou a ser descrito lá no século passado, não se tinha esse conhecimento, é uma região chamada amígdala. Então aqui a gente tem... It's 17 hours. Nossa, o computador falou aqui. Então aqui a gente tem o mostrão do sistema límbico, o giro cingulado, né? O córtex aqui pré-orbital e pré-frontal.
E o que a gente vê aqui próximo do hipotálamo é essa região chamada amígdala. A amígdala, ela é localizada nesse lobo que é chamado lobo temporal do cérebro. E a amígdala, na verdade, ela recebe uma convergência de informação sensorial muito grande. Então, a amígdala, ela vai receber informação sensorial visual, informação processada já. Então, informação sensorial visual, somática sensorial, ou seja, a percepção de tato, de dor, informação visceral sensorial, então informação de dor, por exemplo, das vísceras, informação auditiva. Deixa eu atualizar aqui. Informação auditiva, informação olfativa. Inclusive tem locais na amígdala, núcleos na amígdala que estão associados ao reconhecimento de faces. Então a amígdala se entende hoje em dia que é uma estrutura muito importante no sistema límbico, principalmente associada ao sentimento de medo, à emoção do medo. Então aqui está mostrando essa figura com um pouquinho mais de detalhe, está mostrando aqui conexões na amígdala. Então aqui está a amígdala e a gente vê que a amígdala tem conexões com várias regiões do sistema límbico, né? Ela está de alguma forma ligada, e com regiões importantes também, ó, aqui do tronco encefálico, né? Então qualquer emoção originada na amígdala não tem repercussões em funções controladas pelo tronco encefálico, por exemplo, frequência respiratória, frequência cardíaca. Então, essa conexão é muito importante. Professor. Sim. E as pessoas que tiram a amígdala, elas ficam sem essa percepção? Não, mas é outra, não tem nada a ver. Essa amígdala que é retirada não é a amígdala do sistema nervoso central. Tá? Essa é a amígdala, não é a amígdala, não tem nada a ver, né? É outro órgão, tá? Não tem nada a ver. Essa pergunta sempre acontece. Eu já deveria ter esclarecido antes. Boa pergunta. Ok? É outro órgão, não tem nada a ver. Então a amígdala recebe essas informações sensoriais, né, que eu falei, processada já, e ela tem a saída, né, ou seja, eferência, né? Então ela se conecta com o hipotálamo, então conexão com o hipotálamo mostrada aqui, ela se conecta com o tronco encefálico, então mostrando conexões com o tronco encefálico, ou seja, controlando o sistema motor visceral. Ela se conecta com áreas pré-frontais também, ou seja, aquele córtex pré-frontal que a gente discutiu nos últimos slides, relacionados ao planejamento futuro. Né, também são conectadas à amígdala. E aí a gente tem um ponto bem interessante que a gente vai retornar nesse ponto daqui a pouco. Então a amígdala, você vê que ela tem altas conexões, recebe informações sensorial de todo canto, né, e se conecta também, ou seja, tem eferência para várias regiões do sistema nervoso central. Então, experimentos foram feitos com... Oi? Diga. Que tipo de problema costuma dar a amígdala, assim, referente a algum tipo de disfunção que seja mais comum? Não, vou falar agora. Na verdade, eu vou discutir experimentos que foram feitos com cobaias e uma condição que é extremamente rara. Na verdade, são condições extremamente raras que acontecem na amígdala. É um órgão é uma região muito pequena, né? Então até é difícil que aconteça, por exemplo, um acidente vascular cerebral que só mate as células, os núcleos da amígdala. Então é muito difícil ter informações de condições, mas eu vou citar alguns exemplos para vocês agora. Né? Então esse cidadão, a dupla de pesquisadores, o Kluver e o Bucia, tinha colocado o ano do trabalho, em 39, tá? Então esses pesquisadores, em 1939, eles desenvolveram uma série de experimentos usando macaco rhesus, né? Nos quais eles removiam, na verdade, uma grande parte dos lobos temporais mediais, né? Incluindo então, removi uma grande parte do lobo temporal medial, dessa região aqui, e incluindo uma boa parte do sistema límbico, e incluindo também a amígdala, né? Então eles faziam essa remoção cirúrgica em macacos rhesus. O que eles observaram? Eles observaram, na verdade, um conjunto de comportamentos anormais nesses animais. Né? Primeiro, esses animais que tinham toda essa região removida, eles tinham uma tendência de colocar na boca objetos que geralmente macacos normais não colocam.
apresentavam uma hiperatividade, hipersexualidade, né, e queriam tocar e fazer contato físico com tudo e qualquer coisa objeto do ambiente, né? Geralmente um macaco reso selvagem, quando ele é capturado, ele é extremamente hostil em relação aos seres humanos, né? Depois das cirurgias, eles estavam se comportando praticamente como animais domesticados, bem bonzinhos. Apresentaram reações motoras e vocais geralmente associadas com medo e raiva, mas não eram mais induzidas, essas reações motoras de medo e raiva, melhor dizendo, não eram observadas quando eles estavam próximos de seres humanos, algo que é comum, né, no macaco reso ter essas reações de medo e de raiva. E também eles não demonstraram nenhum medo, por exemplo, quando uma cobra, que é um estímulo extremamente aversivo para um macaco resus, como uma cobra era mostrada a eles, ou seja, era apresentada. Então eles não tinham mais medo de cobra, por exemplo. Então, a partir daí, o que começou a entender? Se começou a entender que a amígdala, ela deve, essa região, né, essa região que contém a amígdala, ela tem uma importância essencial para o sentimento de medo. Então, os macacos que tinham a amígdala retirada, eles pararam de apresentar comportamentos normais de medo, né, ou de evitar alguns objetos, ou evitar animais que eles normalmente apresentavam. Isso aí foi ligado à presença, na verdade, à retirada da amígdala, né? Nesse caso aí, como houve uma retirada de várias regiões do sistema límbico, né, eles não podiam fazer uma assertiva específica em relação à amígdala. Mas no caso aqui desse outro pesquisador, que fez um outro estudo também em macacos resos, né, mais 20 anos depois, né, em 1961, 21 anos depois, ele, nesse caso, ele fez uma intervenção específica, né, na amígdala, ou seja, ele fez a remoção de uma amígdala, né, de um dos lados do cérebro, e além da remoção de uma amígdala, ele fez o corte daquele corpo caloso, ou seja, aquelas fibras que conectam os dois lados do cérebro, e ele fez o corte também dessa região que é chamado quiasma óptico, que é um conjunto de fibras que, na verdade, cruza a informação visual de um lado para o outro do cérebro. Então, na verdade, ele isolou, né, o cérebro do macaco resus em dois cérebros, né, dois hemisférios isolados, e ele também fez esse corte do quiasma óptico, ou seja, a informação visual de um lado do corpo, de um olho, de um olho não era passada para o outro lado do cérebro, porque ele cortou o quiasma óptico. E o que ele observou? Ele observou que quando a amígdala, aqui não é o local da amígdala, só eu aproveitei uma figura de um outro livro para adaptar aqui. Mas quando a amígdala de um lado do cérebro era retirada e uma cobra era apresentada num campo visual do mesmo lado de onde foi feita a lesão nessa amígdala, o que acontecia? Esse animal não apresentava nenhuma reação de medo. Por que isso aconteceu? Porque ele não tinha mais a amígdala desse lado do cérebro, e a informação visual que foi apresentada no seu hemicampo visual esquerdo, ela não podia passar para o lado esquerdo do cérebro e eventualmente alcançar a amígdala do outro lado. Por quê? Porque as conexões existentes entre o lado esquerdo e direito do cérebro foram completamente seccionadas. Então, a única amígdala que ele tem, que estaria disponível para receber informação visual, né, que uma cobra estava no seu campo hemivisual esquerdo, era a amígdala que foi justamente danificada. Então esse animal não apresentou nenhum comportamento de medo. Ele via a cobra somente com o olho esquerdo, né, no caso o olho esquerdo, e ele não tinha nenhum medo da cobra. Por outro lado, se a cobra foi apresentada de novo no campo hemivisual esquerdo, mas a amígdala desse lado foi mantida intacta, o que acontece? Mesmo com a seção das conexões para o lado direito do cérebro, essa informação visual ela ainda é compartilhada pelo mesmo lado do corpo, porque a via visual ela se divide para os dois lados,
né? E essa conexão para o mesmo lado do dono da amígdala não foi cortada. Então, nesse caso aqui, o animal apresentou medo da cobra, porque a informação visual ela chegou na amígdala que não foi danificada. Então, mais um indicativo, né? Mais um indicativo que a amígdala vai mediar, né, processos neurais que vão atribuir um significado emocional a essas experiências emocionais, sensoriais, nesse caso específico, a experiência de medo. Glenn, esse procedimento de seccionar o corpo caloso foi feito com humanos também, né? Acho que era uma prática para evitar convulsão. Sim. Eu vi alguns estudos, Sim. até são uns experimentos bem interessantes, assim, de dividir a visão da pessoa, para que a pessoa visse com um olho uma coisa e outro. E aí ela dizia uma coisa e a mão escrevia outra, como se tivesse dois processamentos simultâneos, uma coisa bem louca, assim, mesmo. Quando eu vi, eu fiquei bem impressionado até. Sim, é um procedimento radical, né, para pessoas que têm epilepsia, né, é um evento radical, mas é radical, usado em casos extremos. Mas nesse caso, quando faz uma seção do corpo caloso, na verdade, a pessoa fica com dois cérebros isolados. É como se ela tivesse dois cérebros que funcionam de forma independente. Né? Então extremamente, bem interessante mesmo, Então, continuando aqui, experimentos com ratos, né? São muito comuns, né? Com cobaias são muito comuns, e um dos experimentos que é muito famoso, muito tradicional, feito com ratos, é o experimento chamado de esquiva inibitória. A esquiva inibitória é um tipo de experimento no qual vai se associar um estímulo, que é chamado um estímulo condicionado, que é o estímulo do som, a um estímulo não condicionado, que é um estímulo do choque. Então se coloca o animal numa gaiola, né? No qual o substrato, o piso da gaiola é feito de metal, e aí no treinamento, o que se faz? Se emite um som, sempre o mesmo som vai ser emitido, e após esse som se passa uma corrente elétrica na gaiola e o animal vai tomar um choque. Depois de algum tempo de aprendizado, não vai demorar muito tempo, porque o choque é um estímulo extremamente aversivo, o animal vai associar o som, a existência do som ao choque. E, na verdade, ele vai manifestar o seu comportamento de estresse relacionado ao choque pelo simples fato que ele escuta o som. Então, não vai ser necessário o choque ser dado. Basta o som que o animal vai gerar o comportamento de estresse associado ao choque. Nesse caso, o comportamento de estresse associado ao choque é um comportamento de congelamento. O animal é o comportamento que usa o termo de freezing. O animal fica parado, completamente parado, né, em resposta ao som. Então, depois do treinamento, o animal treinamento é tomar choque, coitado do ratinho. Mas depois do treinamento, basta o animal escutar o som, que ele vai ter o comportamento de congelamento. Isso é o condicionamento pavloviano, né? Por exemplo, com cães, né? Faz o som e dá a comida, né? Vai dar a comida. Você associa um som com o fornecimento de alimento. Vai chegar um momento que o animal vai estar treinado, você basta fornecer o som que o animal vai começar a salivar, porque ele já sabe que ele vai receber o alimento, ele vai estar condicionado. Então, no caso aqui, só que no caso do alimento não é um estímulo aversivo. Aqui no caso do choque, o medo condicionado é um estímulo aversivo, ou seja, o estímulo não condicionado é um estímulo aversivo. O que acontece, né, no medo condicionado em rato? O estímulo de som, ele vai entrar pelo ouvido do animal, né, e vai ser conduzido em direção ao córtex auditivo do animal, que fica no córtex cerebral do animal, via uma estrutura chamada tálamo, né, que acho que eu mencionei rapidamente sobre o tálamo. O tálamo é uma estrutura, na verdade, é uma estrutura de passagem e de filtragem dos estímulos sensoriais. Toda informação sensorial, antes de chegar ao córtex cerebral, ela passa por alguma estrutura do tálamo. Então, o estímulo de som, ele passa pela estrutura do tálamo, vai para o córtex auditivo, né? E esse córtex auditivo tem uma conexão com o quê? Com o núcleo, uma região da amígdala. Por outro lado,
a informação do choque, ou seja, ela vai chegar também no tálamo e ela vai lá para o córtex somatosensorial, onde vai a região do córtex, você vai receber essa informação de dor e percepção da onde aconteceu a dor. E, por sua vez, essa informação também vai ser projetada na amígdala, ou seja, no mesmo núcleo da amígdala. O tálamo também, ele vai fazer uma projeção direta, né, desse núcleo auditivo e do núcleo somatosensorial direta para a amígdala. Então, nesse circuito de medo condicionado em gatos, a informação tanto do som, que é o efeito condicionado, e a informação do choque, que é o estímulo não condicionado, elas vão tanto para o córtex cerebral e chegam à amígdala, ou passam direto do tálamo para a amígdala, esse núcleo lateral. Quando essa informação chega no núcleo lateral da amígdala, esse núcleo lateral vai se comunicar com outra região da amígdala, que é chamada esse núcleo central, e a partir desse núcleo central que os comportamentos de medo vão acontecer. Ou seja, o congelamento vai acontecer quando o núcleo central... Gente, tem alguém com uma furadeira aqui no meu prédio. Coisas de trabalho remoto. Voltando. Então, o núcleo central da amígdala vai fazer conexões com regiões lá do mesencéfalo que vão levar a esse comportamento de congelamento. Esse núcleo central também vai fazer conexões com regiões do hipotálamo, né, que vão gerar também respostas relacionadas ao estresse. Então, por exemplo, a alteração da frequência cardíaca, respiratória, então relacionada ao estresse. E esse mesmo núcleo também vai fazer sinapse com uma outra região do hipotálamo para a liberação de hormônios de estresse. Então aqui a gente tem o ciclo, né? O ciclo relacionado ao medo condicionado de ratos, que uma estrutura central é a amígdala. A estrutura central é a amígdala. Quando se faz uma seção em algumas regiões da amígdala, desse circuito, a gente vai perceber que algumas alterações podem acontecer. Então, o que acontece? Se o pesquisador faz um corte das vias que fazem a conexão do tálamo com o córtex auditivo, ou seja, toda essa via aqui não existe mais, esses axônios vão ser cortados, o animal ainda tem respostas, tá? Ele ainda vai ter... ele ainda vai exercer, vai ter as respostas de congelamento e as outras respostas relacionadas ao medo associado ao choque. Ou seja, mesmo que a informação auditiva não chegue no córtex auditivo, devido a essas conexões que existem diretamente do tálamo auditivo com a amígdala, o animal vai continuar apresentando o comportamento de medo relacionado ao choque. No entanto, se for feita a seção da conexão do tálamo auditivo com o córtex auditivo e do tálamo auditivo com a amígdala, aí as respostas de medo vão ser eliminadas. Então, aqui é um componente importante. Essa conexão, isso mostra que a conexão do estímulo, da informação do estímulo condicionado que chega à amígdala, ela é essencial para que o animal tenha o comportamento de medo associado ao choque. Se as conexões forem cortadas, né, tanto essa via indireta, via córtex auditivo, ou essa via direta, via tálamo, amígdala, se essas conexões forem cortadas, o animal não vai ter mais comportamento de medo associado ao choque. Então isso vai mostrar o quê? Isso indica o quê? Que a amígdala é um ponto central nessa informação, né, nesse condicionamento relacionado ao choque. E se ele é um ponto central nesse condicionamento, qualquer condicionamento é um comportamento que está relacionado à memória, à formação de memória. Então a amígdala é um ponto central também na formação de memória associada ao medo. Então, os medos que os animais têm estão associados a memórias relativas a esse medo. E essa associação é feita na amígdala. Portanto, se a amígdala não recebe a informação sensorial que a permita fazer essa associação, o comportamento de medo não acontece. Então, a amígdala tem um papel central no comportamento de medo. E isso em ratos já está bem entendido. Que horas são? 5h20. Oi. No momento que tu faz a secção ali do tálamo somatosensorial, o rato continua sentindo dor no choque? Como é que funciona? Ele continua sentindo dor. No somatosensorial associa, né? Tá.
ele continua sentindo dor. Na verdade, aqui tá simplificado aqui essa informação, né? Essa informação do choque, ela vai também para estruturas lá do tronco encefálico, né? Então, na verdade, a percepção de dor é uma percepção que está associada à dor localizada, que a gente sabe onde é a dor. Por quê? Porque a informação vai lá para o córtex somatosensorial. Então a gente sabe, doeu aqui. Mas a percepção da angústia da dor, do sofrimento da dor, na verdade, ela não é dada no córtex somatosensorial. Ela vai ser dada por essa memória relacionada à amígdala, tá? Que está associada a essa memória associada à dor, e vai estar relacionada também a uma via que não está mostrada aqui, mas a via que leva a informação de dor lá para o tronco encefálico, para regiões da formação reticular, que dão essa nosso sentimento também de angústia de dor. A dor também é fascinante, né? As vias de dor, né? É bem interessante. Então, em conclusão desses trabalhos, é razoável supor que a amígdala, né, também seja o local onde ocorra o aprendizado, isso é muito importante, acerca dos estímulos desencadeadores de medo. Então, o comportamento de paciente com lesão seletiva do lobo temporal medial anterior, ou seja, onde tem a amígdala, indica que a amígdala desempenha um papel semelhante na experiência humana de medo. Então, pessoas que têm lesões nessa região do lobo temporal medial anterior, onde está localizada a amígdala, são pessoas que têm déficits relacionados ao medo. Mas, como eu falei no começo da aula, são lesões que são muito difíceis de acontecer e muito difíceis de serem observadas. Mas tem casos, né? Então tem essa doença, eu botei na internet a pronúncia, agora eu esqueci. Doença de Ubarwitt, eu acho. Né? Se tiver alguém que sabe alemão aí, me corrija, tá? Certamente eu falei errado. Né? Então essa doença, na verdade é uma síndrome, né? Melhor dizendo, essa síndrome ela é uma calcificação e atrofia da região da anteromedial do lobo temporal, que afeta fortemente a amígdala. Então essa é uma situação extremamente rara, né? Extremamente rara. Então esse aqui é o caso de uma paciente, tá? De um paciente que tem essa lesão. Esse paciente não apresenta nenhuma deficiência motora, sensorial, nada relacionado à inteligência, QI, memória e linguagem, não tem nenhuma deficiência cognitiva perceptível, né, que os testes tenham mostrado. No entanto, quando essa pessoa é solicitada, né, o paciente SM, geralmente em neurofisiologia, né, até a pessoa morrer, né, não se dá o nome das pessoas. Até vou procurar se o SM já morreu. Se já morreu, a gente vai descobrir o nome. Então, no entanto, quando se pede para esse paciente que ele gradue, né, a intensidade de emoção numa série de fotografias. Então, lembra da aula passada? Né, as imagens de fotografia das emoções. Então, todas as emoções a gente consegue expressar, né, com a nossa face. Né? Então, se é dada essa pessoa que tem essa síndrome, faces, né, fotos de faces expressando emoções, ela vai conseguir reconhecer todas as emoções. Mas ela vai ter uma grande dificuldade para reconhecer a emoção de medo. Tá? Então aqui estão as curvas mostrando quanto mais alto o valor da curva aqui, eu não sei exatamente qual é esse teste, tá? Mas quanto mais alto o valor da curva aqui, mais facilidade que a pessoa tem para reconhecer a emoção. A gente vê que a emoção do medo, a pessoa tem uma grande dificuldade de reconhecer. Então a pessoa olha uma foto de alguém com medo, de uma expressão de medo, a pessoa simplesmente não consegue reconhecer que aquilo é medo. Não consegue reconhecer aquilo. Então o paciente reconheceu felicidade, surpresa, raiva, desgosto, tristeza e qualidades neutras, mas falhou em reconhecer expressões de medo, né, essas linhas laranjas. Interessantemente, para essa mesma pessoa se pediu, porque era uma pessoa que tinha até habilidades artísticas, e se pediu para essa pessoa desenhar, né, de memória expressões faciais relacionadas a esse conjunto de expressões emocionais. Né? Então a pessoa desenhou a cara de felicidade, de tristeza, de surpresa, de desgosto, de raiva, e teve uma grande dificuldade para desenhar medo. Na verdade, a pessoa não conseguia desenhar, e os pesquisadores foram dando dicas, algumas coisas, para ver se ela conseguia desenhar alguma coisa, e ela meio que desenhou um baseado no clichê, desenhou uma criança, né, com o cabelo arrepiado, né? Então certamente ela já ouviu falar, né, do clichê de arrepiar os cabelos, se está com medo, alguma coisa assim. Mas o fato é que ela não conseguiu sequer desenhar uma cara de medo.
uma expressão de medo. Então ela não conseguiu reconhecer a expressão de medo. Eu estou falando ela como se fosse mulher, não sei, eu não faço ideia. O paciente, né, não conseguiu reconhecer uma expressão de medo, né, quando via as fotos, e tampouco conseguiu expressar num desenho uma face de medo. Então essa pessoa e ela tem o dano, o paciente tem o dano na amígdala. Né? Então, resumindo aqui, a pessoa tinha incapacidade de ter uma sensação emocional de medo, tá? Porque ela não conseguia reconhecer isso, e incapacidade de representar o medo. Então, como eu falei, é um tipo de síndrome, é um dano, claro, não vai fazer o dano no ser humano, né? E a pessoa que tenha um síndrome ou um acidente que vá danificar a região da amígdala é muito difícil, porque é uma região muito interna dentro do cérebro, né? Na verdade, se a pessoa tiver a sua amígdala danificada, ela teve o cérebro esmagado, a pessoa vai morrer, ela não vai sobreviver. Então, é muito rara, eu diria quase impossível a pessoa ter um acidente, né? Um acidente de carro, por exemplo, e danificar somente a amígdala. Porque se danificar a amígdala, danificou tudo e a pessoa está morta. Né? Então, sob esse ponto de vista, por isso que é muito difícil, né? fazer um estudo baseado em danos, né? E tem que se ficar dependente dessas situações raríssimas de doenças associadas a uma disfunção da amígdala. Mas esse paciente mostra a importância da amígdala relacionada à sensação de medo, a emoção medo, né? A relação, eu falei que ia falar da relação neocórtex-amígdala. Então, existe uma relação interessante do córtex cerebral, principalmente o córtex pré-frontal, aquele relacionado às nossas funções cognitivas mais altas, e o sistema límbico, né? E possivelmente a amígdala também. Então, as áreas pré-frontais, a gente vai falar isso em alguma aula posterior, elas estão relacionadas ao planejamento futuro, né? Elas estão conectadas, nem que seja de uma forma indireta, elas estão conectadas à amígdala. E a amígdala e o sistema límbico, portanto, pode influenciar nas decisões. Em decisões, por exemplo, onde existe uma situação que não existe uma lógica clara, uma lógica racional clara para que seja tomada a decisão. E, eventualmente, um componente emocional pode estar associado à tomada de decisões. Então, nesse sentido, o sistema límbico ele certamente tem um papel muito importante, né, em seres humanos na tomada das nossas decisões. E aqui eu vou trazer um exemplo bem interessante, né? Bem interessante, na verdade é um exemplo que eu falo na aula de bioética, né? Que eu dou aula de bioética também, e que tem um correlato bem interessante com neurofisiologia. Né? Não sei se vocês estão familiarizados com essas situações, dilemas. Em filosofia existem vários dilemas, né? Que são usados para, na verdade, testar a sua coerência a uma determinada corrente filosófica. Então, dois dilemas que são famosíssimos, na verdade foram propostos lá no início do século passado, são o dilema do bonde e o dilema da passarela, que na verdade são dilemas que o da passarela é uma variação do dilema do bonde. Não, qual é o dilema do bonde? Né? Qual é o dilema do bonde? Vocês podem até se manifestar. Deixa eu ver a hora aqui. 28, tá. Tá, então vou terminar a aula com isso, tá? Porque não vai dar para falar de hipocampo, não. Qual é o dilema do bonde? Tá vindo um bonde, né, sem freio, e esse bonde, se ele seguir pelo seu trilho, ele vai passar em cima de 5 pessoas. E as 5 pessoas vão morrer. O pessoal que escuta o dilema sempre acha que um não vai morrer. Vão morrer os 5, tá? Vão morrer os 5. Por outro lado, se ele for desviado desse trilho que ele está, ele vai passar sobre uma pessoa e essa pessoa vai morrer. E acontece que você está ali, justamente no local da alavanca, no momento que o bonde está passando. E a pergunta é, o que você faz? Você mexe a alavanca e faz que o bonde desvie e passe sobre uma pessoa só? Ou deixa o bonde seguir o seu caminho e passar sobre 5 pessoas e matar 5 pessoas? Esse é o dilema. Tá. A maioria das pessoas responde que vai mexer na alavanca. A maioria das pessoas, quando é confrontada com esse dilema, diz que vai mexer na alavanca. Não sei, eu não vou fazer. Depois a gente faz uma enquete no chat aí, quem vai mexer na alavanca e quem não vai. A variação desse dilema é
o bonde que está passando sobre uma passarela. Então o bonde está no trilho, esse trilho vai passar sobre uma passarela e depois de ele passar sobre a passarela, ele vai passar sobre 5 pessoas e vai matar as 5 pessoas. No entanto, nessa passarela, tem uma pessoa nessa passarela, em cima dessa passarela. E a gente sempre está no local errado, na hora errada, né? E você está passando ali na passarela naquele momento. Se você empurrar a pessoa da passarela, a pessoa cair no trilho, o bonde vai matar essa pessoa e vai parar e não vai matar as 5. Qual a decisão que você toma? Sob o ponto de vista aritmético, né? Sob o ponto de vista aritmético, sob o ponto de vista da doutrina consequencialista, ou seja, só se analisa a consequência das ações, ou seja, a doutrina utilitarista, não tem diferença. Não tem diferença. É melhor matar 1 do que matar 5. Né? Então, o utilitarista, já indo um pouquinho aí mais para a filosofia, um utilitarista vai mexer na alavanca para matar 1 e vai empurrar o cidadão aqui para matar 1 também. Mas, quando a gente coloca esse dilema aqui e confronta os alunos com esse dilema, as respostas são muito mais divididas. Né? Aquela mesma pessoa que no primeiro momento, com certa naturalidade, disse que vai mexer na alavanca e desviar o bonde para que uma pessoa só morra, ela tem dificuldade em admitir que empurraria essa pessoa de cima da passarela para salvar as outras 5. Né? Então, talvez se a gente fizer uma enquete aí no chat, a gente vai ver que vai estar muito mais dividido. O que acontece aqui? O que está envolvido aqui? Nesses dilemas, o componente emocional está muito mais relacionado a essa decisão de empurrar a pessoa da passarela do que a decisão de mexer na alavanca. A decisão de mexer na alavanca, na verdade, a gente consegue até se afastar um pouco da decisão. Olha, eu estou ali, eu só vou mexer na alavanca. Eu não vou encostar em ninguém, eu só vou mexer na alavanca. Então, o componente racional, ele se aplica, livre de emoções, ou com pouca emoção associada, ele se aplica muito mais à resolução desse dilema do bonde do que a essa variação de dilema. Nessa variação de dilema, a gente tem que ativamente empurrar uma pessoa, interagir com uma pessoa. E nesse sentido, o componente emocional aqui é muito mais forte. Esses dilemas do bonde ficaram esquecidos durante muito tempo, né? E lá no começo dos anos 2000, né, os neurocientistas começaram a trabalhar nos dilemas do bonde. Fazendo o quê? Apresentando aos sujeitos da pesquisa, que no caso aí são seres humanos, né? Vários dilemas, incluindo os dilemas do bonde, e fazendo com que essas pessoas respondessem esses dilemas dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional. E nesse caso, visualizando, portanto, na máquina de ressonância magnética funcional, qual é a estrutura do cérebro que estava sendo ativada no momento que a pessoa respondeu ao dilema. Então, quando foi feita a metodologia do trabalho, se classificou que esse dilema aqui seria um dilema moral e impessoal. E esse segundo dilema seria um dilema moral e pessoal. Então, nesse caso, o dilema moral e impessoal é um dilema que a sua resolução está muito mais associado à razão, né? E no caso de um dilema moral pessoal, é um dilema que a sua resolução está muito mais associada, mas está associada também a sua resolução à emoção, à razão e emoção. E na hora que se colocou esses sujeitos da pesquisa num aparelho de ressonância magnética funcional, o que se viu? Se viu que, aqui mostrado em barras pretas, que na hora da resolução de dilemas morais pessoais, como esse aqui, as áreas do sistema límbico, ou seja, associadas à emoção, sempre estavam mais ativas. Ou seja, o sistema límbico, ele de alguma forma influenciou na tomada de decisão. Somente, preponderantemente em situações onde os dilemas eram morais e pessoais. Ou seja, já se admitia, né, a hipótese inicial do trabalho, que esse dilema aqui ele seria resolvido com razão e com emoção. No caso dos dilemas, dos dilemas que estavam associados principalmente a uma solução racional,
principalmente as áreas associadas ao córtex pré-frontal, ou seja, o nosso córtex relacionado à nossa razão, à nossa cognição alta, foram ativadas. Então aqui está mostrando a influência do sistema límbico nas nossas decisões, né? Qualquer decisão que a gente toma, que a gente julgue ser racional, mas que possa ter um conteúdo de emoção associado a essa decisão vai estar também sujeita à ação do sistema límbico, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, porque a aula tem que terminar com menos de 1 hora.